Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos estar conversando um pouco sobre como que o Cloud Code ou o Lovable ou alguma outra dessas ferramentas pode integrar e ajudar a gente com alguma funcionalidade que não existe no Go High Level ou com alguma métrica ou sei lá, se você quiser criar um aplicativozinho para um fim bem específico e integrar com o Go High Level, isso é possível fazer, é bem simples de fazer. E nesse vídeo aqui a gente vai estar entrando um pouco aí nesse assunto, né? Para você que assiste esse vídeo, provavelmente você já deve ter muito mais experiência com Cloud Code e Lovable que eu, mas talvez você não tivesse tido essa ideia ainda, né, de integrar a sua agência do Go High Level por algum motivo, seja ele qual for, com algum sistema que você produziu ali no Lovable ou no Cloud Code. Dito isso, bora para o vídeo, né? Então eu estou aqui numa conta do Go High Level, tá? E eu vou fazer essa integração desse sisteminha que eu vou criar aqui junto com vocês. Vai ser um sistema bem simples, tá? Não esperem que eu vá criar nada rebuscado demais, mas é só para ensinar vocês o conceito mesmo e aí vocês conseguem ir longe, né? O céu é o limite. Eu vou fazer essa integração desse sistema, eu vou criar esse sistema, né, adaptado e integrado com essa subconta aqui, mas lembrando que se você quiser fazer um sisteminha com o objetivo de fazer um dashboard de subcontas, ou seja, se você quiser alguma integração que envolva nível de agência, também é possível, tá? Você pode ir na visão de agência lá, o que a gente vai precisar fazer é só criar a chave API, né? A integração privada você vai criar no nível de agência e não na subconta. Mas para fins de facilidade, né, até para esse vídeo não ficar maior do que ele precisa, eu tive a brilhante ideia, tá? Que não é uma brilhante ideia, é algo bem simples, de criar aqui um sisteminha que vai montar para mim os relatórios de tudo que eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu escolher outro aqui, nesse funil de vendas aqui, nesse pipeline. Então, sei lá, aqui eu sei que a gente já tem aqui no painel de controle algumas métricas, alguns relatórios e tá tudo bem, mas pode ser que você queira uma métrica específica que não tem lá, e aí a gente vai fazer um dashboardzinho aqui, só a fins de exemplo mesmo, tá? Eu vou fazer ele no Lovable por um único motivo, tá? No Lovable a gente tem o preview aqui, né? Eu consigo previsualizar o meu projeto em tempo real, então esse é o motivo de eu estar fazendo no Lovable e não direto no Cloud Code ou no Codex ou em, sei lá, inúmeras outras ferramentas que a gente tem aí, né? Mas funcionaria em qualquer uma delas, né? E aí o que a gente tem que lembrar é o seguinte, o Go High Level, ele tem API aberta. Então tudo que eu queira conectar, né? Tudo que eu queira integrar no Go High Level, seja com N8N, com Make, com outras plataformas ou com o sistema que a gente vai criar, tudo que eu quiser integrar, eu preciso gerar, né, essa chave API e montar ali as requisições. O lado bom de fazer usando inteligência artificial é que você não precisa ser programador e não precisa saber ler aqui toda essa documentação para poder fazer a integração e tudo mais. A própria inteligência artificial já sabe fazer isso, então você tem que dizer para ela o que você quer, né? E se ela precisar de alguma informação, ela vai te pedir e você passa as informações e tudo mais. Como eu já sei que para eu integrar com essa subconta aqui, por exemplo, eu tenho que gerar uma chave API, então eu já vou me adiantar e já vou fazer isso. Então eu vou vir aqui em configurações, vou vir em integrações privado, aqui, integrações privado, e eu já vou gerar aqui uma nova integração privada. Eu já tenho 5 integrações privadas aqui, eu vou ter que excluir uma delas. E agora eu já posso criar uma nova, então eu vou criar uma nova integração, eu vou dar o nome de integração Lovable aula YouTube. Esse é o nome da nossa chave privada, né? Próximo, ele vai pedir aqui para eu escolher os escopos. Os escopos é o seguinte, eu não crio uma chave API dentro aqui da subconta do Go High Level e quem tem essa chave API pode fazer tudo. Não é assim que funciona, entendeu? Eu tenho que definir quais são as permissões que aquela chave API pode performar dentro dessa subconta. Então, no nosso exemplo aqui, a única coisa que eu quero é criar ali um dashboardzinho, um relatóriozinho, que vai trazer ali algumas informações específicas relacionadas a pipelines, né? Eu quero ali relatórios dos leads que estão no pipeline, do funil de vendas e tudo mais. Então eu não preciso selecionar tudo. E eu até nem recomendo, tá, que você selecione tudo, porque se essa tua chave privada cair nas mãos de alguém aí, significa que essa pessoa vai ter acesso a fazer qualquer coisa via API dentro da sua conta, né? Então, como eu quero uma coisa bem simples, né? Que é algo que envolve pipelines, né? Oportunidades, no caso, e contatos. E se você tiver na dúvida, né, por exemplo, eu quero fazer um projeto, eu não sei qual que eu tenho que selecionar.
Cara, vai lá no Lovable, dá a ideia do projeto e você pergunta aqui quais são os escopos que eu tenho que selecionar, blá, 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 na hora de criar a chave API do GoHighLevel. Ele vai te dizer exatamente o que você tem que selecionar. Como eu já sei mais ou menos aqui para esse projeto, que é um projeto de exemplo, né? Como eu já sei o que eu tenho que selecionar, eu já vou selecionar aqui. Para mim já é mais do que suficiente eu dar permissão de contatos, tá? Editar e visualizar, e também dar permissão de oportunidades, de visualizar e de editar. Eu acho que o de visualizar já era o suficiente, tá? Mas enfim, eu não quero ter que voltar aqui e editar os escopos, então eu já vou colocar. Pipelines eu acho que não precisa, não existe. E é isso. Então eu vou criar essa chave API. Por favor, meu editor de vídeo, dê uma embaçada aqui nessa informação importante aqui. Copia essa sua chave API, tá? E agora a gente vai lá no Lovable. Vou deixar copiadinha, tá? Eu não vou colar aqui a chave API. Vai ter um momento de eu colar essa chave API. O que eu vou fazer aqui agora é dar um comando para o Lovable, que inclusive eu posso mandar um áudio para ele, né? Vamos facilitar a nossa vida? Então eu vou ligar aqui o áudiozinho. Lovable, seguinte, eu tenho uma conta do GoHighLevel e eu já gerei a chave API dessa conta, eu já tenho o Location ID, já tenho as informações para você poder integrar. Eu quero basicamente criar um painelzinho de relatórios para mim, tipo um dashboard, mas talvez com alguma funcionalidade extra que você ache interessante, que é para eu ter algumas métricas aí desse pipeline e de algumas coisas que acontecem nesse pipeline. Deixo você bem aberto aí com a sua criatividade, mas não faça um sistema muito complexo. Eu quero fazer um sistema simples que fique pronto em no máximo 10 minutos. Me faça até 3 perguntas no máximo do que você precisa e monte esse sistema para mim. Então, dei aqui o prompt, bem simples, tá? E esse foi simples do simples. Se vocês forem fazer um projeto, deem mais detalhes, tá? Para o Lovable, para o Cloud Code. Peçam para o Lovable ou para o Cloud Code fazer de 10 a 30 perguntas para você, que é para ele ter o máximo de contexto e o teu sistema ficar, cara, redondinho. Eu já fiz muita coisa usando o Lovable. Eu estou fazendo aqui um novo sistema de gestão de dietas e pacientes para nutricionistas 100% feito no Lovable. E, galera, tá extraordinário. Então, enfim. E aí, depois que você der esse prompt o mais detalhado possível, você manda ele planejar aqui. Ele vai demorar alguns bons minutos, tá? Por esse motivo, eu vou pausar aqui por uns minutinhos aqui essa gravação. E quando ele fizer alguma coisa aqui que seja relevante, né? Ele me fizer uma pergunta, ou ele me der um relatório, ou ele trouxer a primeira versão desse sistema pronto, aí eu reativo aqui a gravação e a gente volta, né? Olha, já nem precisei pausar, ele já me começou a fazer umas perguntas aqui. Quais métricas são importantes? Pipeline, pode botar isso aqui. Não vou botar agendamento não, porque para eu botar agendamento, eu teria que ir lá no escopo do GoHighLevel e trocar lá os escopos, né? Adicionar o escopo de agenda, né? De ver agendamentos, de fazer agendamentos. Como eu só botei permissões de contato e de oportunidade, eu vou deixar aqui só pipelines e contatos. Next. Qual o período de dados? Por mim, últimos 7 dias. Aí, já me perguntou do visual. Pode ser esse aqui, que é mais clean. E Submit. Submit. Beleza. Ele vai demorar um pouquinho para fazer. E a gente volta já já. Voltando aqui, o Lovable fez um planejamento, tá? Ele me deu aqui um planejamento de como seria esse primeiro projeto. Você pode mudar aqui qualquer coisa que você quiser, tá? Você pode vir aqui digitar, apagar, trocar. Esse é o planejamento que o Lovable fez e eu vou simplesmente aprovar aqui do jeito que está. Até porque, como eu falei no início, né? Não é um sistema que eu vou usar na vida real. Eu posso mostrar aqui para vocês um outro sisteminha que eu fiz, eu acho que eu não demorei nem 2 horas, que é para controle de cobranças. Você que é dono de agência, de white label do GoHighLevel, pode ser que você tenha muitas subcontas, muitos clientes, e às vezes eles ficam sem pagar, ou o pagamento falha, o cartão de crédito não tinha limite. E no GoHighLevel a gente não tem um lugar legal, né, que a gente possa fazer essa gestão, né? Então eu criei um sisteminha, vou mostrar para vocês, mas esse sistema aqui que a gente está criando, o objetivo dele é ser simples mesmo, né? Ó, o Lovable aqui, ele me pediu para eu inserir as informações que são API Key, que é justamente aquela API que a gente veio aqui, ó, que criou aqui integrações privadas, eu copiei, e ele está pedindo também aqui o Location ID.
O Location ID você pode pegar aqui, ó, no link, ele vai estar bem em cima, tá? Aqui não vai estar aparecendo para vocês, por motivos óbvios, né? O meu editor de vídeo vai deixar embaçado, porque essa informação é sensível, né? Mas é aqui na URL que você pega, tá? Ou, se eu não me engano, tem como você pegar aqui em perfil da empresa também, vamos descobrir. Se não tiver como pegar, aqui, ó, ID da localização. Então, tem como você pegar aqui também, é só você copiar, tá? Copiou, vamos voltar lá. Preenche, né? Ele me pediu as duas informações, eu vou passar só o que ele me pediu. E vou pausar aqui mais um pouquinho, né? E já volto. E após alguns minutos aqui, né, de puro esforço e desempenho aqui do Lovable, ele criou esse painelzinho para mim de relatórios, exatamente do jeito que eu pedi, bem simples, bem, enfim, enxugado, né? Ele me deu aqui um painel de 30 dias e um painel de 7 dias. Então, basicamente, ele está pegando aí. Se eu quiser informações específicas de um pipeline específico, é só eu dizer para ele, ó, eu quero que você faça um get para você descobrir qual que é o pipeline ID, o stage ID, e eu quero que no sistema você traga esses relatórios divididos por pipeline. Então, é uma coisa que a gente pode fazer também. Eu tenho vários clientes que fazem essa integração com o Go High Level e, ao mesmo tempo, eles integram esse sisteminha que eles fizeram aqui no Lovable, integram com a Meta. Porque no Go High Level, eu já percebi que não é tão simples assim da gente fazer o cálculo automático do CAC, né? Que basicamente é eu ver o tanto que eu gastei de anúncio, quantos leads eu tive, né, naquele período ali, quanto que eu vendi e eu descobri qual é o meu custo por aquisição, o meu custo por lead, o meu custo por, sei lá, por resultado. Então, para eu fazer esse tipo de métrica, né, eu preciso tanto de informações que vêm da meta, como preciso de informações que vêm do CRM. Por exemplo, eu preciso saber quantas vendas eu tive e quanto de faturamento eu tive, né, para eu saber, gastei 10 e voltou 20, gastei 10 e voltou 30. Então, esse tipo de informação, no Go High Level, ele não é tão, sei lá, tão, como que eu posso dizer? Não é uma informação muito boa, assim, da gente bater o olho e já está pronto, né? Então, você pode montar um painelzinho específico para você, onde você vai ter integração tanto com a meta, tá? E se você não souber integrar com a meta, não tem problema. Você pode falar aqui, quero descobrir meu CAC. Para isso, quero integrar com a meta. Me passa o passo a passo detalhado. É só pedir, ele vai te passar o passo a passo detalhado. Se você não entender, você fala, não entendi, eu não sou programador, me explica mais detalhadamente. E ele vai explicar, e basicamente é isso. E galera, aqui eu trouxe só um exemplo de relatório, mas nós podemos fazer sistemas completos e complexos aqui que consigam performar ações dentro do Go High Level. Então, eu quero criar um sisteminha que é para quando a minha equipe estiver na rua, essa equipe poder registrar alguma coisa dentro do Go High Level. Então você pode criar um sisteminha que vai ter botões, que vai ter cadastro, que vai ter campos para você preencher, que vai ter um botão que quando você clicar, ele vai performar uma ação lá dentro do CRM. Isso tudo é possível fazer. Eu tenho alguns clientes que eles não gostam aqui desse painel de conversas, né? E para ser bem sincero, eu também não gosto muito, né? Ele é muito adaptado para o cliente americano, né, para o americano que manda SMS, ele não é muito amigável ali para a gente que mora no Brasil e está acostumado com a tela verdinha do WhatsApp. Então essa tela aqui a maioria das pessoas não gosta muito. E aí eu tenho clientes que construíram, eles refizeram toda essa parte aqui, ó, todo esse sistema de conversation, refizeram com a cara igualzinha do WhatsApp, porque é mais amigável de você digitar do que você vir aqui e ter que selecionar o WhatsApp, ou se for API não oficial, no caso é SMS, né, que ele faz a substituição. Então você pode recriar toda essa tela aqui e inúmeras outras coisas. Eu acho que eu vou dar uma pincelada aqui em alguns projetos que eu já fiz, como por exemplo essa central de cobranças, ó, eu até adicionei o link de menu personalizado, ele vai abrir aqui dentro do Go High Level, mas isso aqui é um projeto feito fora do Go High Level, do Lovable, né? Nós temos muitos clientes aqui no ControlLead e é bem comum o pagamento falhar, o cartão de crédito falhar, principalmente quando a gente tem ali centenas e centenas de clientes. Então, esse sisteminha aqui eu fiz recentemente, eu acho que eu demorei, sei lá, 2, 3 horas para fazer ele. Ele é um sistema que ele traz para mim todo mundo que está em atraso, eu consigo filtrar por planos, que aqui no ControlLead a gente tem alguns planos, né? Eu tenho o plano básico do ControlLead, o plano Rocket, o plano Premium, que basicamente são as subcontas, né? Eu que tenho o meu White Label do Go High Level, eu revendo, né, essas subcontas, que a gente tem contas ilimitadas,
E aí eu consigo ver de qual plano que está atrasado, se é um atraso de plano ou um atraso, por exemplo, da assinatura do WhatsApp da API oficial, né, que tem uma assinatura extra que é $10 pelo Go High Level e você pode cobrar o rebilling, né? Então eu consigo ver todas essas métricas aqui de quem está atrasado, de quantos dias ele está atrasado, de quando foi o último pagamento, porque eu preciso tomar uma decisão em relação a esse cliente, entendeu? Então eu bato o olho nesse painel aqui e galera, por mais que eu gostaria de mostrar essas informações que estão aqui, porque tem muita coisa rica, mas são informações de clientes, então o meu editor de vídeo ele vai deixar tudo embaçado aí, mas aqui eu tenho o plano, o e-mail, o telefone, a quantidade de tentativas, quando o cliente pagou pela última vez, quando eu abro o cardzinho, eu fiz uma integração desse sistema aqui com o Stripe, ou seja, eu consigo integrar um sistema que eu fiz tanto com o Go High Level, quanto com a Meta, quanto com o Stripe e com todos ao mesmo tempo, se eu quiser. Não precisa ser um para cada, entendeu? E aí eu consigo, inclusive eu integrei com o WhatsApp. Então esse aqui é um sisteminha que eu fiz, que eu posso vir nesse cliente aqui, clico aqui para mandar um WhatsApp, eu já consigo mandar, eu só tenho uma instância, né, mas poderia ter mais de uma, já consigo mandar uma mensagem para ele por aqui. Então, opa, cliente, tudo bem? Vi que seu pagamento está em atraso, blá blá blá, eu já consigo enviar essa mensagem aqui por dentro. Por quê? Porque além de eu integrar Go High Level, Stripe, eu também integrei o WhatsApp, então eu consigo performar ações aqui dentro, né? Além disso, se eu quiser tentar cobrar novamente, eu já estou integrado com o Stripe, eu posso vir aqui, clicar em cobrar agora, e ele vai tentar cobrar novamente desse cliente. E eu fiz também aqui um botão bem legal, ó, que quando eu clico nele aqui em cima, ele vai cobrar de todo mundo que está devendo de uma vez, né? Que é, pô, às vezes a gente entra lá no Stripe, tem igual eu tenho aqui agora, né? Eu tô com 34 clientes em atraso, tá? Aqui ele tá aparecendo menos porque tem um filtro aqui, ó. Tô com 34 clientes em atraso e, pô, é uma chateação, né? De eu ter que entrar na conta do cliente uma por um, botar para tentar refazer a cobrança no cartão de crédito dele. Então eu posso vir aqui, clicar e ele já cobra de todo mundo. Ele pelo menos tenta fazer a cobrança de todo mundo, né? E me traz um histórico aqui, né? Eu fiz também uma abinha de histórico, onde eu tenho aqui todos os últimos pagamentos que a gente teve. Então você pode ter relatório financeiro da tua agência, de uma subconta. Se quiser fazer um mimo para um cliente, eu só faria se o cliente te pagasse caro, viu? Porque esse negócio não é difícil, mas às vezes ele consome um tempo do seu dia que tem que fazer sentido, entendeu? Um outro exemplo de um projeto que eu fiz integrado com o Go High Level, vou puxar aqui, é de um cliente americano que eu tenho, que esse cliente americano, ele tinha uma planilha super complexa que ele usava essa planilha para fazer cálculos de cotação, de, enfim, orçamentos, né? E ele tinha essa planilha super arcaica e tinha uma cópia da planilha para cada funcionário, ele não gerava relatório dos orçamentos que foram feitos no passado, e eu criei esse projetinho aqui, ó, 100% no Lovable, que é um projeto para eu fazer uma cotação. Então, ó, eu tenho um botãozinho aqui, ó, um cotador, né? E aí eu ponho o nome do cliente aqui, teste e tudo mais, e eu consigo fazer o cálculo. Esse cliente especificamente, ele vende acessórios para barco e outros produtos também, mas a maioria, o foco dele é nisso, né? É capas para barco, é design de barco, algum monte de coisa de barco. E aí a gente consegue fazer o orçamento por aqui. Então eu seleciono o tipo de barco, o tamanho do barco, o estilo do barco, e ele já me dá um valor, ó, de acordo com a tabela deles, né? Eles me passaram todas essas informações. Se eu trocar aqui o estilo do barco, ele muda o valor. E aí eu posso adicionar acessórios. Eu quero adicionar isso aqui. Vou adicionar 2 dele. Aí ele já faz o cálculo aqui de $200 a mais e já dá a cotação. Eu consigo salvar essa cotação e eu consigo, quando eu clico aqui em Send to GTL, que é para eu enviar para o Go High Level, ele já está integrado com o meu Go High Level e ele cria uma oportunidade para mim aqui dentro, né, do pipeline do cliente. Então o cliente pode vir fazer a cotação. Eu fiz o sistema no Lovable e coloquei aqui, ó, o link de menu personalizado. Ele consegue criar aqui as cotações, tá? E quando ele aprovar a cotação, tiver tudo certo, ele pode vir aqui e colocar Send to Go High Level e ele vai criar um contato ou atualizar, né, se ainda não existir, com esse nome, com esse e-mail, com esse telefone, com o nome do barco, que é um campo personalizado que eu criei. Então, tudo integrado, tudo feito no Lovable com o IA. Esse aqui deu um trabalhinho a mais. Mas basicamente é isso. Dei um charminho aqui, coloquei a visão noturna, né? O modo escuro, o modo claro. Já está integrado com a API do Go High Level. Eu consigo exportar em PDF. Então tudo isso aqui, galera, é basicamente o sistema que eu fiz no Lovable
para um cliente específico, né? E eu integrei com o Go High Level, totalmente integrado, com os pipelines, com os relatórios, com os contatos, com automações para quando eu clicar aqui em enviar para o Go High Level, ele já ativar uma automação que envia o e-mail de boas-vindas para o cliente. Então, resumindo, né, galera? Se eu ficar aqui falando de Lovable, Cloud Code, Go High Level, a gente fica tranquilamente horas e horas falando, mas aqui o objetivo desse vídeo foi mostrar para vocês que é fácil, é possível, não precisa entender de programação e você consegue fazer coisas extraordinárias envolvendo Go High Level, que hoje ainda é o tópico principal que a gente fala aqui no canal, né? E ferramentas de criação de sistemas de inteligência artificial. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é um especialista em IA e já sabia de tudo que eu falei aqui, enfim, por favor, apenas deixa o like aí também, quem gostou, quem não gostou também. E é isso. Se você quer ter o seu white label do Go High Level e está buscando algum mentor, alguém que possa te acompanhar com reuniões individuais, na descrição tem um linkzinho. Eu imagino que esse vídeo aqui, especificamente, quem vai assistir vão ser pessoas que já têm, né, agências do Go High Level, mas caso você não tenha, né, esteja pelo menos aí estudando antes de criar e queira ter o seu white label do Go High Level com o meu acompanhamento, vai ser um prazer te ajudar. Na descrição desse vídeo tem um link de um formulário para você se cadastrar lá, né? A gente vê se você está elegível, né, para ter essa mentoria comigo. Beleza? Espero ter ajudado vocês e tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo.